Paz do Senhor Jesus, boa tarde, meus amados irmãos, como vocês estão? Dando sequência aqui a essa série de mensagens, nós vamos entregar a quinta mensagem do Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 24 ao versículo 34, cujo tema: Pedro, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. É isso aí. Quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Lucas 22, 24 a 34, assim nos fala a palavra de Deus. Houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia o maior. E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual o maior quem está à mesa? Está falando dele, né? Aí ele fala assim: por qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Estava falando dele agora. Porventura não é quem está à mesa? E ele estava. Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Olha bem que maravilha. Jesus trazia um ensino para eles, e Jesus mostra ele como exemplo. Porque ele, sendo aquele que estava à mesa, o maior, mas ele é como aquele que serve na mesa. É tanto que ele, numa ocasião, ele lavou os pés dos discípulos, né? Sendo que quem deveria lavar os pés do discípulo, o discípulo deveria lavar os pés dele, fez o contrário. Ele lavou os pés dos discípulos. É Jesus, meus amados. É esse Jesus de Nazaré que você está servindo. E eu também, né? E vós sois o que tendes permanecido comigo, mas nas minhas tentações. Eu vos destino o reino, como meu Pai me destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as duas tribos de Israel. Tá vendo? Nas bodas do Cordeiro, vocês vão estar lá, assentados nos tronos, julgando as duas tribos de Israel, pessoal. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás nos pediu para você andar com trigo. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. E ele disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a morte. Prisão é morte. Mas ele disse: digo, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conheces. Ó. Sabe o que é isso que ele falou ali? Uma revelação. O que é revelação, irmãos? É aquilo que é falado antes de acontecer. Às vezes você fica estranhando que a gente fala as coisas, mas o que é isso? Jesus falava a revelação, pessoal. Não sei porque que tem pessoas que não acreditam nessas coisas. Jesus, ele é exemplo em tudo, pessoal. E ele falou que ele veio para seguir os seus passos. E o poder que estava sobre ele está sobre você também, meu amado. Acredite. Quando você é batizado pelo Espírito Santo, você recebe um poder que estava em Jesus, que ele recebeu do Pai. Então, ele entregou uma revelação aqui sobre Pedro. Pedro, ó, você está falando que vai comigo até a morte? Você vai negar 3 vezes, o galo vai cantar. Uma revelação. Aconteceu? Aconteceu. Então, Pedro, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. De que maneira, pessoal, essa palavra veio até você? Veja bem. Você sabia que era a grande necessidade, qual era a grande necessidade do discípulo Pedro? Você sabia? Faz alguns dias, uma pessoa chegada a mim, que faz parte do meu convívio, disse: você está desequilibrado, ó. Isso porque volta e meia eu tenho feito menção de experiências vividas por intermédio de dons espirituais, que eu falei agora, né? Visão, revelação. E no ministério que essa pessoa congrega, eles acreditam e vivem diariamente experiências com dons espirituais. Ó. No mínimo, isso parece muito estranho, né? Não é mesmo? O problema é que, segundo a doutrina deles, os dons espirituais só têm validade se ocorrer dentro das 4 paredes. Se for em outro lugar, eles alegam que está fora do corpo. Aí, para eles, não existe isso. Duro, né? Hoje pela manhã, eu estava analisando essa situação. Quando veio a mim da parte do Senhor, essa palavra de Jesus, quando disse: e tu, Pedro, quando te converteres, fortaleça teus irmãos. Ele não fala que Pedro, mas ele no versículo anterior fala: Simão, Simão,
Então, por isso que essa palavra é para Pedro. Acredito que essa palavra de Jesus irá alcançar a muitos que estão vivendo como Pedro, que após ele ouvir maravilha da parte de Jesus, ainda assim, a sua grande necessidade era uma conversão verdadeira. Sabia? Tem pessoas que estão nas igrejas, meus amados, eu falo por experiência própria, eu vivi anos e anos e anos, mas nunca se converteu, nunca mudou de vida, continua os maus costumes, os maus hábitos, as palavras, o que mostra claramente hoje quem é e quem não é, para mim, são as palavras. O cristão verdadeiro, ele não tem palavra boca, palavra feia, só porque ele não fala, ele não tem condição. Tiago falou como é que pode uma fonte de água doce amargosa? Não pode. Ou água amargosa ou água doce, não tem como. Pessoa constantemente explosiva, falando bobagem, besteira, não tem como. Essa pessoa, ela acha, ela pode até pensar, mas ela não é, o nome dela não está na vida da vida. Eu estou dizendo isso com o coração em paz com Deus, pessoal. Então, essa palavra aqui vai tocar em pessoas, porque Pedro estava vendo em Jesus ali os milagres, os sinais, e ele não era convertido, pessoal. Por quê? Porque está aqui. O que Jesus falou? Pedro, ele não fala Pedro, mas no versículo 3 ele fala Simão, Simão é Pedro. Quando te converteres, Pedro, mesmo você vendo milagres, sinais, ouvindo todo o ensino que eu falei até aqui, já era o final do ministério de Jesus, já era o final do ministério, Jesus estava para ser entregue. Pedro ainda não tinha se convertido. É possível? É possível, está na Bíblia. Depois de Pentecostes, aí Pedro abriu a boca, foi 5.000 vidas convertidas. Falou de novo, mais 3.000. Mas ali, ele não era, é tanto que ele negou. Jesus falou e cumpriu literalmente. 3 vezes ele, não conheço esse homem, não sei quem é. Depois, quando o galo canta, ele chora. E essa palavra, eu gosto dela porque traz a minha experiência grande que eu tive no campo missionário com essa palavra. E Deus me operou grande na minha vida com essa palavra, a experiência que eu tive lá. Quem sabe um dia nós vamos colocar esse livro, se você orar por nós, e Deus nos dá essa vitória, essa promessa maravilhosa aí que vai acontecer, pessoal. Pessoal, então veja bem, qual é o tema? Pedro, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Né? Por quê? O que acontece aqui? Eu não vou ler de novo, porque o nosso tempo é curto, mas eles estavam disputando ali qual deles seria o maior. Com todo o ensino de Jesus, a humildade de Jesus, ensinando que eles tinham que estar juntos, unidos, com o mesmo propósito, fazendo a mesma obra. Eles estavam querendo ver quem deles era Pedro, João, Tiago, Mateus, né? Judas. Quem deles era o maior? E Jesus fala uma vez, não, fala, olha, entre os governantes aí, existem aqueles autoridades, aqueles que mandam e os outros obedecem, mais ou menos assim, né? Para ser mais simples. Mas entre vocês não é assim, não. O maior de vocês é aquele que serve. Aí fala, olha o meu exemplo. Quem está na cabeça aqui da mesa, quem é o principal, não sou eu, mas eu estou como quem serve, dou o exemplo dele. Em outra ocasião, como eu já falei, Jesus pega uma toalha, como é o costume lá dos judeus, com a bacia, e ele lava os pés dos discípulos. Sendo que tem que ser o contrário. Mostrando para eles, chega arrepio, para que o evangelho fosse prosperar, fosse crescer grandemente após o poder dele, ele tinha que agir dessa maneira. Não podia estar disputando quem era maior do que ninguém, não. O maior é aquele que serve. Jesus deu esse exemplo. Jesus era o maior por quê? Porque ele era Deus. Porque ele era o cabeça da igreja, que seria não era ainda de igreja formada, mas depois seria o cabeça da igreja. Então, ele mostrou na prática como deveria agir. Então, o discípulo amado, ele não precisava errar. Ele tinha um ensino de alguém que tinha autoridade, que nunca ninguém falou com esse homem, e tinha um exemplo na cara dele, desculpa a expressão, na frente deles, como deveria agir. E eles estavam querendo disputar. E ele falou, olha aqui, não existe isso. O maior dentre vós é aquele que serve. O maior é aquele que vai dar exemplo de humildade, vai ser o menor. É isso que o rei de Deus é assim. Não é igual lá no mundo, que cada um dos governos, né, tem hierarquia de um, não. Maior do que o outro, não.
A igreja é diferente. Eu não sei por que existe tantas coisas na Bíblia estranhas que você vê. Eu acho que esse ensino aqui é pouco ensinado, né? Esse ensino aqui é um ensino que tem que ser mais detalhado. Que Jesus falou que, às vezes, vem pessoas aí grandes aí, que falam de tal maneira, que andam cercados, cheios de ostentação. Eu não sei como é que é esse negócio de pregar um evangelho de Jesus e na prática você vê totalmente contrário os ensinos do nosso amado Salvador Jesus Cristo, né? Aí ele dá sequência aqui, né? Fala sobre a mesma que eu falei, isso que ele falou. Aí ele fala, ó, para que comais, ele fala assim, e vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas aflições. Eu vos destino o reino, como meu Pai me destinou. Da mesma maneira que meu Pai destinou o reino, eu estou destinando a vocês. E ele fala o quê? Para que comais e bebais a minha mesa, o meu reino, e vos assenteis sobre os tronos. Nós vamos comer na mesa com Jesus, tá, pessoal? Está dizendo aqui, tá? E nós vamos fazer o quê? Vamos estar sentados julgando. A igreja vai julgar as 12 tribos de Israel, pessoal. Lá na rua do Cordeiro, tá? Aí ele fala assim, Simão, esse Satanás vos pediu para... Simão é Pedro, né? Pediu para vos enredar, cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, Pedro, para que a tua fé não desfaleça. Mas tu, quando te converteres, aí confirma os teus irmãos. Em outra edição, eu acho melhor que fala, e quando eu converter, ele fortalece, Pedro, os teus irmãos. Quando você se converter, porque você ainda não é convertido, Pedro. Apesar dos sinais que você viu operar, das maravilhas, dos ensinos, que você ficou maravilhado, mas ainda você não foi transformado, Pedro. Hoje tem pessoas nas igrejas, amados, que estão ali 5, 10, 15 anos, mas ainda não se converteram. Como que é, Zé Carlos, isso? É na maneira de falar, na maneira de se expressar, às vezes na maneira de agir, de se vestir, na sua mentalidade, só voltar para o mundo, só querer ganhar, enriquecer, vive totalmente atabalhado e está lá dentro da igreja com a Bíblia na mão, canta, fala amém, mas não foi transformado ainda. Essa palavra de Jesus para Pedro é a palavra para você também, meu amigo que está me ouvindo aqui, e que ainda olha para você e vê que não houve transformação, você não tem controle, você fala tudo que vem na cabeça, você só está vivendo para essa vida, você está comendo pão de dor, como falou o salmista. Eu me sinto muito falar para você que você precisa ainda se converter. O que é? Mudança de vida, dar meia volta, é ter a vida transformada. Não é nenhuma desonra isso aí, porque Pedro era discípulo de Jesus, 3 anos e meio, 3 anos de ministério, estava chegando no final do ministério de Jesus, e ele não havia se convertido ainda, com todos os ensinos, quanto correção de Jesus, com tantos milagres. Né? E você nem tem visto na sua igreja que Pedro viu Jesus operar. Não é isso? Então essa palavra aqui tem um propósito de salvação também. Esse canal aqui o Senhor levantou para salvar vidas. E já muitos foram salvos aqui, pode acreditar nisso. Muitos aqui já foram salvos, convertidos com as mensagens, com as palavras que o Senhor tem trazido aqui para a glória, para louvor do nome dele, pessoal. Por isso o tema é esse aqui, ó. Pedro, quando te converteres, aí você vai fortalecer os teus irmãos. Hoje por isso que você está disputando com os outros aí, igual os outros aí, querendo ser maior, disputando aí quem vai mandar, e ele era extrovertido, né? Estava sem de tudo, era um desses que provavelmente estava querendo ser maior do que os outros. Mas ele falou, quando você se converter, aí você vai lá, lê a Epístola de Pedro, o ensino dele. Olha a diferença, por isso que eu digo, a palavra, você quer conhecer alguém que é cristão verdadeiro? Vê a palavra dele, a maneira como ele fala. Olha como Pedro agia aqui, olha Pedro lá da Epístola. Olha os ensinos dele, a maneira que ele fala, a diferença. Olha lá em Atos, quando ele pregou a palavra e converteu 5.000 pessoas. Não era outro Pedro, não era esse aqui. Apavorado, chegando na frente, né? Teve um lá, cortando o discípulo lá, cortou a orelha do soldado, coisa parecida, daquele tipo, Pedro daquele jeito. Né? Que defender Jesus, não, Jesus não vai morrer não, de maneira alguma, eu vou com o Senhor até a morte. Pessoal, é isso a palavra. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar nossos vídeos, tá? Deixa o seu like aí, comentário, sino das notificações, nos ajude a colocar esse canal para frente, essa palavra é muito longe, se você nos ajudar. Pai do Senhor Jesus, um forte abraço,
Deus abençoe a todos, uma boa tarde.